Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que você tenha se dedicando, espero que você esteja estudando, espero que você tenha conseguido traçar seu objetivo e caminhar em direção a ele. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, e saber onde a gente quer chegar, e saber o que a gente precisa fazer para chegar até lá. E caminhar e ter certeza de que Deus está olhando para a gente, e confiar nele, e ir embora. Aí vai ter o tempo, que é o tempo necessário para você alcançar. Às vezes demora demais, às vezes é rápido demais, mas cada um tem seu tempo. Então, foque e vai embora. Pessoal, a gente está entrando no nosso penúltimo simulado. Quando a gente acabar o 13º, a gente viu toda a parte geral do Código Penal, toda mesmo. E essa é só sobre ação penal, esse simulado 12. E eu fiz sobre ação penal porque é uma matéria que é tanto penal como processual penal. Começa a partir do artigo 24 do CPP e começa a partir do artigo 100 do Código Penal. Então, a partir do 100 do Código Penal e a partir do 24 do CPP. Antes da gente começar, eu queria que você fizesse uma coisa. Eu fiz, de maneira muito rabiscada, esse esquema. Eu queria que você pausasse a sua tela agora, pausasse o vídeo e copiasse esse esquema. Aí eu vou te explicar no decorrer das aulas, tudo bem? Então, vamos lá. Pausa e começa. Agora eu vou continuar. Pessoal, seguinte, simulado 12, 1/2, e aí a gente vai responder aqui as perguntas. A primeira é uma questão de 2017 que caiu para juiz substituto lá de São Paulo. Diz assim, ó, a legitimidade para a propositura da ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício das suas funções é... Turma, para você saber essa questão, é necessário que você saiba a súmula 714 do STF. A súmula 714 do STF, ela diz que os crimes, que o crime contra a honra de servidor público no exercício de suas funções é um crime que tem legitimidade concorrente. A ação penal dele tem legitimidade concorrente. Tanto o Ministério Público, mediante representação do ofendido, como do próprio ofendido, mediante queixa-crime. Em outras palavras, vamos supor que você chega e diz para o seu amigo, o professor Cid é maior corrupto. Ele, enquanto oficial de justiça, foi na minha casa e disse assim, olha, eu não te cito se você me pagar R$500. No caso, pessoal, se você fizer isso sabendo que eu não fiz isso, isso é um crime de calúnia. É um crime contra a honra de um servidor público no exercício de suas funções. A súmula 714 do STF diz que, quando se trata de um crime contra a honra do funcionário público no exercício das suas funções, a legitimidade é concorrente. Pode o funcionário público ofendido dar representação e o MP vai oferecer a denúncia, ou então pode o ofendido contratar um advogado e entrar com queixa-crime, desde que ele entregue para esse advogado procuração com poderes específicos ou especiais. Então, o Supremo ele diz, crime contra a honra de servidor público vai ser um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal, ou vai ser um crime de ação penal privada propriamente dita. Então, vamos ver qual é a resposta correta. O item A diz, exclusivo do MP, falso. B, concorrente do ofendido mediante queixa, ok? E do Ministério Público condicionado à representação do ofendido, já é o correto, já é a letra do artigo, da súmula 714. Concorrente do ofendido mediante representação, falso. Concorrente do ofendido mediante queixa. Resposta correta, B de bola. A D diz que é exclusivo do ofendido, tá errado, e não é outro. Segunda questão de promotor de substituto, diz assim, em data de 20 de dezembro de 2016, Astolfo pratica em tese um crime contra a honra de Lucíolo, afirmando que este, na condição de funcionário público, subtraiu valores do Departamento de Obras Públicas do município de Juramundo. Considerando a data de hoje, 28 de 5 de 2017, e que Lucíolo teve ciência da suposta ofensa 29 de dezembro, assinala a afirmativa incorreta. Veja, pessoal, é mais uma questão de crime contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções. Então, nesse caso, o ofendido pode dar representação ou o ofendido pode ajuizar a queixa-crime. Trata-se, então, pelo enunciado da questão, de um crime contra a honra de funcionário público no exercício das suas funções. É a aplicação da súmula 714 do STF. Qual é o prazo
que o funcionário público tem, ou qualquer pessoa tem, para dar representação ou ajuizar a queixa-crime? Para dar representação ou ajuizar a queixa-crime, qualquer pessoa tem um prazo decadencial, que é um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. É um prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Pessoal, o prazo decadencial, ele começa a contar e nada para ele. Ele não se suspende, ele não se interrompe, ele inicia como regra, ele já conta o primeiro dia. E ele vai contando até chegar ao último dia. Para você saber esses 6 meses, você conta 6 meses e tira um dia. É o prazo decadencial. E a decadência, de acordo com o artigo 107, inciso 4 do Código Penal, ela é uma causa extintiva da punibilidade. A decadência é uma causa extintiva da punibilidade. Então, o funcionário público, nesse caso específico, o funcionário público pode dar representação a ajuizar a queixa-crime. Em qual prazo? 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Pessoal, o crime foi dia 20 de dezembro de 2016. Aí, a data de hoje é essa. Acontece que o funcionário só teve ciência da ofensa dia 29 de dezembro de 2016. Até quando esse funcionário público poderia dar representação ou poderia ajuizar a queixa-crime? Veja, 29 de dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele teria até o dia 28 de junho para dar representação, de 2017. Como é 28 do 6 e aqui está 28 do 5, ainda está valendo a representação a queixa-crime. Então vamos lá, a gente quer a errada. Cabe oferecimento de representação de Lucilo ao Ministério Público, cabe, porque a legitimidade é concorrente, súmula 714. Cabe oferecimento de queixa em juízo por Lucilo, representado por advogado, atribuindo-se a esse procuração com poderes específicos ou especiais, também está correto nos termos da súmula 714. Deflagrada a ação penal é sempre cabível a propositura do excedente de exceção da verdade por Astolfo, com o intuito de provar a subtração atribuída a Lucilo, isso na fase de defesa escrita. Essa já é a resposta errada. E isso é uma questão de direito material. Ou seja, exceção da verdade é você dizer assim, não, eu cometi o crime contra a honra mesmo, mas eu cometi esse crime contra a honra só porque é verdade. Eu só falei porque é verdade. A calúnia, como regra, cabe a exceção da verdade. Está no artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal. Então, a calúnia, ela cabe a exceção da verdade como regra. A difamação só cabe em um caso, está no 139, e a injúria não cabe à exceção da verdade. É a sua defesa em dizer eu só disse mesmo que era verdade. Então essa está errada e, portanto, é a correta, já que a gente está procurando a incorreta, porque ele diz que é sempre cabível a propositura do exceção da verdade. Não, na calúnia não é sempre cabível. Na difamação só é cabível uma vez. Então essa está errado. E o crime que ele cometeu aqui foi crime contra a honra. Ele foi bem genérico. Na injúria não cabe a exceção da verdade, na calúnia só cabe um caso, ou na difamação só cabe um caso, e na calúnia cabe como regra, só não cabe em 3 casos, que eu não vou me estender para falar deles. Aí é só você ler artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. D. Sem Lucilo manifestar de forma clara que pretende responsabilizar criminalmente Astolfo, o delegado não pode deflagrar investigação pela suposta ação de crime contra a honra. Essa está correta. Por que está correto? A regra é que os crimes são de ação penal pública incondicionada. Dizer que o crime é de ação penal pública incondicionada significa que de ofício pode ser instaurado tanto o inquérito policial como a ação penal. Então, dizer que o crime é de ação penal pública incondicionada significa que de ofício pode ser instaurado tanto o inquérito policial como a ação penal. Agora, se o crime for de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, vai depender de alguma condição para o inquérito e para a ação penal ser instaurado. Se o crime depender de representação, só pode ser instaurada o inquérito policial com a representação. É o caso do estupro, da lesão corporal leve, da lesão corporal culposa, é o caso da ameaça. Esses 4 crimes, estupro, lesão leve, lesão culposa, ameaça, são crimes como regra de ação penal pública considerada representação. Se for para instaurar qualquer tipo de investigação, só pode ser instaurado depois da representação.
Isso vale também para crimes condicionados à requisição do Ministro da Justiça, só pode ser instaurado a investigação se tiver a requisição do Ministro da Justiça, que o Ministro da Justiça não tem esse prazo de 6 meses, o Ministro da Justiça ele não tem esse prazo decadencial, ele só tem esse prazo prescricional. Ele só precisa respeitar o prazo de prescrição do delito, mas ele não tem esse prazo de 6 meses. E também não pode ser instaurado nenhum tipo de investigação sem o consentimento do ofendido nos crimes de ação penal privada. O único que pode ser instaurado ação, independentemente do ofendido querer, são os crimes de ação penal pública incondicionada. Então, essa está correta. E oferecida a queixa em juízo, poderá o Ministério Público aditá-la. Correto, o Ministério Público pode acrescentar coisas a essa queixa, porque o Ministério Público sempre está no processo penal. Ou é como parte, ou é como fiscal da lei. Então, enquanto fiscal da lei, o Ministério Público deve zelar, por exemplo, pelo princípio da indivisibilidade das ações penais, no caso das ações penais privadas. Então, o Ministério Público ele pode aditar essa queixa nos termos do artigo 29 do CPP. Essa está correta. Terceira questão. Sobre o tema ação penal, assinale a opção que, embora não esgote toda a classificação, apresenta as classificações corretas das ações penais quanto ao seu exercício. Basicamente, ele quer que você saiba os tipos de ação penal que existe. Existem as ações penais públicas, incondicionada e condicionada, e existem as ações penais privadas, propriamente dita, ou ação penal privada comum, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Eu vou explicando cada um no decorrer das questões, tá bom? Então, basicamente, ele quer saber o item que trata sobre tudo isso. A ação penal privada personalíssima, comum e subsidiária da pública. Então, existe sim a ação penal privada personalíssima, comum e subsidiária da pública? Sim, está correto. B, ação penal pública, condicionada à requisição, condicionada à reclamação. Não existe ação penal pública condicionada à reclamação. Está falso. Ação penal privada incondicionada. Não existe ação penal privada incondicionada. É só você olhar naquela tabelinha que você já desenhou. D, ação penal pública condicionada à representação e à reclamação. Já vimos que não existe ação penal pública condicionada à reclamação. E a ação penal pública personalíssima. Não existe ação penal pública personalíssima. Existe ação penal privada personalíssima. Resposta correta, então, A de avião. E quarta questão. Considerando a regência legal e jurisprudencial no que tange à ação penal, assinale a opção correta. A. Na ação penal pública incondicionada, o delegado, para instaurar inquérito, necessita de representação do ofendido. Falso, já vimos isso. Se é a ação penal pública incondicionada, que é a regra, tanto o inquérito como a ação penal pode ser iniciado de ofício. Então, não precisa de representação. Se for um homicídio, um latrocínio, um roubo, um furto, estelionato, o delegado pode iniciar a investigação sem o consentimento do ofendido. Por quê? Porque todos esses meus exemplos que eu acabei de dar, como regra, são de ação penal pública incondicionada. Então tá falso. B. Após o recebimento da denúncia, a representação torna-se irretratável. Estaria correto se fosse Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, ela diz que a mulher pode se retratar da representação até o recebimento da denúncia. Está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006. Então, a Lei Maria da Penha, ela diz que se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, como é o caso da ameaça, a mulher pode dar a representação. Então, o marido ameaçou a mulher vai dar a representação. A mulher pode retirar a representação? Pode. Aí lá no artigo 16 da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, é dito que a mulher pode retirar essa representação, pode se retratar dessa representação até o recebimento da denúncia. Mas tem que ter uma audiência específica com a juíza da mulher e com a promotora da mulher para elas explicarem para a mulher as consequências de retirar essa representação. Então, essa está errado. Porque pelo Código Penal, só é possível retirar a representação até o oferecimento da denúncia. Isso está no artigo 102 do Código Penal. Então, quando ele diz, após, teria correto se dissesse assim, após o oferecimento da denúncia, que é a entrega da denúncia para o juiz, a representação se torna irretratável. Correto, está no artigo 102 do Código Penal. Após o oferecimento da denúncia. Então, até o oferecimento da denúncia, significa dizer que você pode retirar a representação, até o oferecimento da denúncia. Depois disso, não mais.
Então a B, ela está errada. C, a representação é a condição específica de procedibilidade. Está correto. A representação é uma condição objetiva, é uma condição específica de procedibilidade, porque eu falei para vocês que a ação penal e o inquérito só pode iniciar com a representação. Em outras palavras, a ação penal só pode se processar se houver representação. Como a ação penal só pode se processar se houver representação, a representação de fato é uma condição específica de procedibilidade, porque a ação só pode se processar por conta dela. Isso é doutrinário, não tem um artigo para dizer. E desde dado, na ação penal privada, subsidiária da pública, a desídia do querelante não autoriza a retomada da ação pelo Ministério Público. Está falso. Turma, a regra é que os crimes são de ação penal pública e incondicionada. Se a regra é que os crimes são de ação penal pública, a regra é que é o MP que vai iniciar o processo penal. Porém, o artigo 5º, 59 da Constituição Federal garante a gente as ações penais privadas subsidiárias da pública. O que são essas? No caso de inércia do MP, o ofendido, ou seja, o MP no prazo legal, qual é o prazo legal, professor? É de 5 dias se o investigado está preso, ou de 15 dias se o investigado está solto. O MP no prazo legal, se ele for inerte, a partir do 6º dia ou do 16º dia, pode o ofendido contratar um advogado e entrar com ação penal privada, mesmo o crime sendo de ação penal pública. Essas são as ações penais privadas subsidiárias da pública. Como assim, professor? Tentaram me matar. Eu dei parte, foi instaurado inquérito policial. O inquérito policial chegou no promotor e o cara está solto. Passaram 15 dias, o MP não fez nada, foi inerte. Ele não pediu arquivamento, ele não ofereceu a denúncia, ele não fez nada. Se passaram 15 dias e o indivíduo está solto e o MP não fez nada, eu posso contratar um advogado e dar para ele procuração com poderes especiais e entrar na justiça contra esse cara. Eu posso entrar na justiça contra esse cara por um crime de tentativa de homicídio, mesmo a tentativa de homicídio sendo de ação penal pública, incondicionada no caso. Então, as ações penais privadas subsidiárias da pública, como o próprio nome está dizendo, é subsidiária da pública. Por quê? Porque o MP era pública, o MP foi inerte, aí a lei deu legitimidade para o ofendido contratar um advogado e entrar com uma queixa-crime. Então, na ação penal privada subsidiária da pública, a desídia do querelante não autoriza o MP a retomar a ação principal. Falso. Isso está no artigo 29 do CPP. A desídia do MP faz com que o MP volte como parte principal. Está no artigo 29 do CPP na parte final. É bom você dar uma lida lá. E é de escola. No crime de lesão leve, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, é pública condicionada à representação. Falso. Pessoal, quem diz que lesão leve é de ação penal pública condicionada à representação é o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais. Então, o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais diz que a lesão leve é de ação penal pública condicionada à representação. Acontece que o artigo 41 da Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95. Como a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei dos Juizados Especiais, não pode aplicar esse artigo 88 se envolver Maria da Penha. Então, como quem diz que a lesão leve é de ação penal pública condicionada à representação é a Lei dos Juizados Especiais, e como se envolver violência doméstica não pode aplicar a lei dos Juizados Especiais, de acordo com o artigo 41 da Lei Maria da Penha, crime de lesão corporal de natureza leve vai ser pública e incondicionada. Por quê? Porque não pode ser aplicada a Lei dos Juizados Especiais. Por isso que essa está errada. Quinta questão, sobre o tema ação penal, assinale a alternativa que, embora não esgote as classificações, vale eu repetir. Apresenta as classificações corretas do exercício. Vixe, pessoal, repetir. Essa a gente já fez. Ação penal pública, personalíssima, errado. Ação penal privada, personalíssima, comum e subsidiária da pública. Essa está correta. Não sei por que eu repeti. Fechou. A gente vai resolver mais 5 questões no próximo vídeo. Tchau, galera. Fiquem com Deus.